E agora a gente fala de saúde e quinta-feira é dia do nosso quadro SOS Ver Mais. Hoje quem está conosco é o nosso parceiro, médico oftalmologista, Dr. Luciano Sandrin. Vamos falar sobre o uso responsável das lentes de contato para os olhos. Boa tarde, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Fique bem à vontade. Quando a gente fala de uso de lente de contato, a gente fala hoje até para os olhos, porque existe já para os dentes também, né? Mas no caso da oftalmologia, são quantos tipos, assim? Existem muitos tipos de lentes de contato? São dezenas de modelos, mas daria para a gente classificá-las basicamente em lentes gelatinosas e rígidas, com finalidades distintas, diferentes, de acordo com cada caso, tem a indicação precisa. E para quantas indicações seriam o uso dessas lentes, doutor? Se usa a lente de contato do aspecto médico, a gente usa mais para restabelecer a visão, mas teria as lentes de finalidade estética também. Mas o principal é para correção da miopia, do astigmatismo, da hipermetropia, associado ou não ao astigmatismo, para correção de astigmatismos irregulares, para doenças de córnea. Basicamente, essas são as indicações médicas do uso da lente. Quando a gente fala de uso de lente de contato responsável, né, qual que é o perigo, né, nesse caso? O que a gente precisa alertar? Então, a lente de contato é um corpo estranho que está sobre o olho. Esse corpo estranho tem que ser gerenciado e não pode fazer mal. Por causa disso que existe, quando a gente fala em lente de contato, a gente não pode fugir da palavra adaptação de lente de contato, que é um ato médico. Se passa o paciente por diversos aparelhos, diversos exames, principalmente para saber a forma do olho, o funcionamento do olho, a topografia da córnea, o relevo da córnea, se essa córnea tem algum problema ou não, enfim. Depois se faz o teste de lente. Então, a lente de contato é um procedimento médico e, como tal, tem que ser visto, né, com responsabilidade. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Precisa passar pelo médico. Quer usar lente de contato? Não tenha dúvida. Tem que passar pelo médico. Consultar o médico oftalmologista. E quais os riscos, né, de uma lente, de repente, comprada sem recomendação médica ou usada sem a supervisão de um médico? Então, pela legislação brasileira, a lente de contato é um procedimento, é um ato médico, né? Só que, infelizmente, as coisas não... Muitas vezes a gente vê no consultório pacientes com problemas oculares, com ceratite, com úlceras de córnea, por estar usando lente simplesmente por ter comprado na internet sem a devida responsabilidade. E corre o risco, inclusive, da cegueira pela lente de contato. Não é frequente, daria para até dizer que é raro, mas é potencialmente grave. Perder a visão por uma falta de cuidado com os olhos é inadmissível, né? É verdade dizer que nem todas as pessoas podem usar lente de contato? É verdade, sim. Tem pessoas com olho seco, por exemplo, pessoas com falta de lubrificação, pessoas que não têm os cuidados adequados, que não... A gente sabe que aquele determinado perfil de personalidade não vai ter os cuidados que precisa, o tipo de profissão, muitas vezes, a gente acaba contraindicando o uso da lente. Quando falar de cuidado também é preciso higienizar diariamente, doutor? Com certeza. Dormir com lente nunca foi uma boa ideia. Quem dorme com lente tem 10 vezes mais risco de ter problema de olhos de quem tira a lente. Então, todas essas coisas são abordadas durante a adaptação da lente de contato. O controle dessa lente ao passar dos meses. O paciente que usa a lente de contato, ele tem obrigação técnica de visitar seu médico 2 vezes ano. Pois é. E pode-se usar a lente durante quantos anos consecutivos? Assim? Existe o máximo ou não? Não, tem pacientes que usam uma eternidade e sem problemas nenhum, porque eles fazem tudo direitinho. E porque aquele olho também se presta ao uso da lente. É um olho que se adapta bem à lente. E tem algumas vantagens da lente em relação ao óculos também, não só a estética. Sim. A lente de contato amplia o campo de visão, em graus elevados a lente dá uma visão superior ao óculos. Então tem as coisas positivas, não só a parte estética. As descartáveis são indicadas também? São lentes boas. Nós falamos em lentes em troca planejada, que a cada 2 meses, mês e meio, 2 meses, você não dorme. O ideal é trocar a lente a cada 30, 45 dias. Né? Então são lentes de troca planejada. São lentes... eu acredito até que são as lentes mais, hoje,
usadas tanto no cenário internacional quanto aqui no Brasil. Então, quando você falou, ele tem que avaliar até o tipo de pessoa que vai usar, né? No caso até de higienizar ou não, mas todo caso é um caso, né? De quem pode, quem não pode, que tipo de lente. Com certeza. Até porque as patologias são diferentes, né? Tem lentes, por exemplo, pessoas que têm ceratocone, que é uma doença que nós já falamos em outras ocasiões aqui sobre ceratocone, é uma doença que a córnea fica irregular. Nesses casos, a lente de contato muitas vezes evita um transplante de córnea. Só que nesse caso a lente tem que ser rígida. Sim. Exige um pouco mais de adaptação do paciente, mas eu tenho pacientes que usam lentes de contato rígido há mais de 30 anos. Quando o senhor falou de estética, claro, para não usar o óculos, né? Corrigiu o problema com a lente. Mas tem também a questão estética que a pessoa usa mesmo só para mudar a cor dos olhos, ou inclusive até em festas da fantasia. Quais são os riscos, doutor? A gente precisa fazer esse alerta. Então, a classe médica não vê isso assim com ótimos olhos, né? Não, usar alguma coisa, mas se for de uso ocasional, por exemplo, uma lente, a pessoa está a fim de trocar a cor dos olhos e vai usar a cada 10, 15 dias e tem uma supervisão médica por trás, ela está fazendo uma coisa que daria para a gente dizer que é uma decisão segura, né? Mas é diferente daquele paciente que usa a lente por necessidade médica. Sim. Esse é mais importante, a gente focar, porque isso é a grande maioria, né? A maior parte da população que usa a lente usa por necessidade, não por estética. Mas na questão da estética também, de repente comprar uma lente colorida para usar uma vez ou outra e usar por muitos dias também é um grande risco. E principalmente quando não se tem o conhecimento adequado sobre o assunto. Acha-se que usar a lente é como usar um lingerie, ou usar um sapato, uma meia, um brinco. Não, está usando alguma coisa sobre a córnea, né? E a córnea, ela respira a partir da atmosfera. Ela não tem vaso de sangue. Quando a gente gruda alguma coisa na frente, a gente está colocando uma máscara na frente do nariz. Então tem que ser gerenciado isso. Né? Só que as pessoas, em geral, elas desconhecem isso. E pelo próprio fato do desconhecimento é que eles entram nessas armadilhas. Tá certo. Então sempre procurar o médico. Oftalmologista, com certeza. É muito grave mesmo, né, doutor? É. Tá certo. Não tenha dúvida. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde.